Falar de futebol, ele é líder do Campeonato Brasileiro e tem conquistado a torcida do Flamengo desde que chegou ao Brasil. Jorge Jesus recebeu o repórter Edson Viana para uma entrevista exclusiva. O Mister, como ele gosta de ser chamado, falou muito, comparou o Flamengo aos melhores times da Europa, revelou quem são os técnicos e ídolos que serviram de inspiração para o seu trabalho e opinou até sobre o futuro do Neymar. Ele, inclusive, falou tanto que a gente até legendou a entrevista para ficar mais fácil de entender ali o português do gajo. Jorge Jesus, também conhecido como... Realmente o Mister não descansa. Um tratamento respeitoso que na arquibancada virou canto. Na Europa, o treinador ou é coach ou é mister. Não é tratado por teacher, por professor. O professor não gosto, não é? Professor, eu qualifico como o professor. Professor que é? O meu professor de filosofia? O meu professor de quê? De matemática? Não é? Não, eu sou treinador. E um dos maiores vencedores do futebol de Portugal. Só no Benfica ganhou 10 títulos e foi tricampeão português. Jorge Jesus, 65 anos, treinador português que pela segunda vez na carreira vive uma experiência fora de Portugal, depois de uma passagem no Al Hilal da Arábia Saudita. Jorge, como tem sido a experiência de trabalhar no Brasil? Tem sido uma experiência boa, uma experiência que é mais fácil porque tu falas a mesma língua. A linguagem do futebol também é uma linguagem apaixonante. O português aqui do Brasil não é exatamente igual ao português de Portugal. Já passou alguma situação curiosa no trato com jogadores por causa de alguns termos específicos do futebol daqui ou de lá? Às vezes estão sempre também na brincadeira comigo, com alguns temas que eu digo. Há um que eu estou sempre a dizer, mas não posso dizer aqui. Ah, é? Nesse horário não pode falar. Não te posso Mas tem dizer. outros termos que dá para falar. Malta, por exemplo. A malta, que é malta, vocês dizem galera. Os jogadores gostam que mister, diga lá malta. Malta, vamos treinar a malta. E a malta rubro-negra tá afinadinha com o mister. Este grupo é um grupo muito forte, é um grupo fácil de trabalhar, é um grupo em que estou encantado com eles. Em relação aos outros grupos com os quais você trabalhou, é um dos melhores? Seguramente. Não se nega a nada, zero. Eu não lhes dou muitas folgas, né? Porque acho que às vezes tem que ser assim. E eles não vêm me pedir, o mister dá lá uma folguinha, o mister não sei o quê. Tá, às vezes a gente até tem. Na Europa, todos os jogos querem folguinhas. E na segunda passada, quando o time estava numa rara folga, ele foi ao Maracanã ver o Avaí, adversário seguinte no Brasileirão, jogar contra o Fluminense. Você fica ligado no futebol o tempo todo? Consegue se desligar em algum momento? Não me desligo. Minha família sabe. Aliás, eu estou sozinho. Minha família está em Portugal. Mas quando estou em Portugal é igual. Isto é a minha vida. Isto é a minha profissão. Isto é a minha paixão. Há dias que entro nas academias onde eu estou às 8 da manhã e saio às 8 da noite, como já se passou várias vezes aqui. Você costuma dizer que o jogador no seu time tem que correr 10 km por jogo, é uma coisa muito cobrada. Como nasceu esse seu estilo de trabalhar? Eu sou um autodidático, eu não estou farto de dizer, eu não leio livros sobre futebol, não leio. Todo o meu trabalho de campo foi eu que criei, foi eu que idealizei, foi eu que pensei em todos as equipas onde passei. Nós temos êxitos, não é? Ainda agora na Arábia Saudita, não é? Vim-me embora com a equipa com 6 pontos de avanço do primeiro, e nas frentes todas para ganhar. Vim-me embora, não ganharam nada, perderam tudo, não é? Quando ele assumiu o Flamengo, a distância para o então líder Palmeiras era de 8 pontos e foi deixando todo mundo para trás até o topo. Arrascaeta, Gabriel pediu pro Gabriel a chance do primeiro, tocou por cobertura, que golaço! Levou também o time até a semifinal da Libertadores, o que não acontecia há 35 anos. Gabigol tá pedindo, tocou pro Gabigol, bateu, para o gol! Em 15 jogos, já foram 9 vitórias e só 2 derrotas. Pro Renier, golaço! Qual que você acredita que é a sua parcela de contribuição para esse encaixe tão rápido do time na sua mão? A grandeza do futebol, passo a dizer e continuo a dizer, que é a criatividade. Eu tentei
explorar ao máximo todas as qualidades que eles têm, não é? Passando sempre umas ideias que é muito importante coletivamente, para além de individualmente, porque isso o jogador brasileiro é forte, tudo que seja individual. E eu tentei explicar que o jogo não é só isso. Qual a diferença de trabalhar com jogadores brasileiros e europeus? Nós na Europa temos a ideia que o jogador brasileiro não gosta de trabalhar. Vou-lhes dizer um slogan em Portugal: se tu tens numa equipa mais de 4 jogadores brasileiros, deixa de ser equipa e passa a ser uma equipa, mas é de samba. Isto é a ideia que se tinha do jogador brasileiro. E eu estou em cima da situação e não é nada. Isso é completamente ao contrário. Na Europa já é mais complicado, eles já querem ter direitos, querem muitas das vezes sobrepõem-se à liderança do treinador. Você também é muito intenso na beira do campo. É difícil se controlar quando está ali na hora do jogo? Não, vivo o jogo, vejo o jogo, percebo com antecedência o que é que vai acontecer. Se o treinador não ajuda, os jogadores também não precisam estar no banco, fica em casa, ver na televisão. O Flamengo seria competitivo em ligas europeias? Teria a chance de ser protagonista da forma que está jogando? Em Portugal, seguramente. Disputava o título, não digo a brincar, mas disputava o título à frente de todos, disparado. E nas outras equipas, nos outros países, Inglaterra, já não direi a mesma maneira, mas disputava os seis primeiros lugares. Era dentro das 5 melhores equipas, estava lá. Mas com o 11, o Flamengo, aqueles 10, 11 que o Flamengo joga. E a torcida, que tem a maior média de público do Brasileirão, mais de 49 mil pessoas por jogo, também impressionou o português. Antes de começar o jogo já estás a ganhar 1-0, porque a torcida do Flamengo é vibrante, é apaixonada, porque há clubes na Europa que também têm 60 mil, 65, mas não são vibrantes, estão lá, parece que estão na ópera. A gente tem uma capa de revista aqui, dos anos 80, que eu queria lhe mostrar, provavelmente você lembra. Eu aqui tinha 20 anos, 21, sempre usei o cabelo muito grande. E como o treinador Jorge Jesus analisa esse meia Jorge Jesus? Eu não era um jogador muito forte psicologicamente. Já disse a alguns jogadores que trabalharam comigo, eu dizia assim: eu quando joguei, se eu tivesse um treinador que me ensinasse o que eu vos ensino a vocês, eu era 10 vezes mais jogador. Qual é a sua grande referência como treinador? Era Johan Cruyff. Não só como jogador, gostava muito do estilo de jogo dele e queria saber um pouco como é que aquilo se fazia, não é? Tentei ir a Barcelona e estive lá um mês e tal com ele. Na sua opinião, qual é o maior jogador da história e qual é o melhor do mundo atualmente? Da história? Eu nunca vi jogar Pelé. Quem foi o melhor da história? Não sei. Maradona foi super. O meu ídolo foi Cruyff. Messi é super. Ronaldinho Gaúcho também podia, como o Neymar, podiam chegar a esse patamar. Você acha que o Neymar não vai chegar a esse patamar? Ou ele vai mudar ou não vai chegar. Ou a cabeça dele, o chip muda, não vai chegar. Entre o prazer e a paixão do jogo e o prazer de tu teres outras coisas fora do jogo. O que é mais importante? Se esta for mais forte, tu nunca vais ser o melhor. E o melhor atualmente para ele é um compatriota. Para mim, Ronaldo é o melhor. Ele é o símbolo do que é o futebol, que é o gol. Eu penso que o Ronaldo devia ser um exemplo para todos os jogadores, pelo aquilo que ele é como profissional. O contrato com o Flamengo vai até o meio do ano que vem, mas Jesus prefere não fazer muitos planos. O treinador
nunca sabe quanto tempo vai estar num clube. O treinador depende dos resultados. O treinador, a vida dele é esta. Mergulhado no trabalho em busca de resultados, vai lidando também com a saudade de Lisboa. Gosto muito de almoçar e jantar com os meus amigos em Portugal. Isso é aquilo que eu sinto falta. E quando está com os amigos almoçando, qual é o cardápio? Lá em Portugal, aqui também, eu só como peixe, eu não como carne. E sobre as notícias que vieram de Portugal, dizendo que ele poderia ir embora no fim do ano por causa da violência no Rio. É o que se fala, mister, não andes com o relógio, não andes com o fio, andes com tudo, não é mesmo? Não é? E, portanto, não quero falar nisso, porque eu sinto-me normal, sinto-me bem, mas é aquilo que se fala fora, é o fim do mundo. Não pensa em ir embora no fim do ano, por exemplo, como se diz? Não, isso não é isso. Não, se eu um dia tiver que sair do Flamengo, nunca será por causa disso. Nunca será. Porque esses problemas, se eles há, eu estou lá para os combater. Eu não saio, estou lá. Qual é o legado que você gostaria de deixar no Flamengo? Principalmente é títulos. Foi com esse objetivo que eu vim cá, não é? Títulos Libertadores, ser campeão nacional no Brasil. Esses são os meus dois grandes objetivos. A gente deixa marca pelos clubes que a gente passa, deixamos ideias e elas ficam. Pro Mister escrever uma bela história no Brasil em bom português. Fora de casa ontem em Brasília contra o Avaí, mas só na tabela. O estádio Mané Garrincha mais uma vez se vestiu de rubro-negro. E o Flamengo correspondeu às expectativas da torcida, venceu a 5ª seguida e continua firme na liderança do Brasileirão. Ontem foi dia de ir pra rua, vestido de vermelho e preto. Camisa feminina do Flamengo e tô no estilo pro jogo. Parece uma grande moda em que todo mundo usa Flamengo. Então, quantos dias por semana você tá usando essa camisa? Pelo menos uns 4 dias, vai. Agora que o time tá em alta, né? É o tempo todo com ela. Academia, na padaria, todo lugar. O Avaí vendeu o mando de campo. E com isso, o confronto, em vez de ser disputado no estádio da Ressacada, em Santa Catarina, foi pro Mané Garrincha, em Brasília. E o Flamengo parecia jogar em casa. Estádio cheio para ver um time que vive grande fase. Uma sequência de 6 jogos de invencibilidade. Vitórias nas últimas 4 partidas do Brasileirão. E nesse meio tempo, o Flamengo ainda conseguiu a classificação para as semifinais da Libertadores. O jogo contra o Avaí foi só a continuação desse momento de gala rubro-negro. Logo aos 10 minutos do primeiro tempo, uma tabelinha com o passe do Renier, que estreava como titular no ataque, para Gabriel fazer o primeiro gol da equipe. 15º gol do artilheiro do campeonato. Segue o líder! É do artilheiro do campeonato, é do Flamengo! Mas um time que está arrumadinho precisa cuidar da defesa também. E o Diego Alves salvou o Flamengo nesse chute do Brenner, cara a cara. Na minha altura, olha o gol do Brenner! Espalma, Diego! Sensacional! Agora um dos lances mais bonitos da partida. O Gerson tinha a possibilidade de rolar a bola pro Gabigol, mas não passava. E por quê? Ele esperava a chegada do William Arão. E com passe de letra, deixou o companheiro livre para soltar a bomba. No travessão. De letra pro Arão na trave! O Flamengo desfilava. Pablo Mari subiu muito mais alto que o marcador e fez o segundo da equipe. De cabeça! No travessão! No chão! No fundo do gol! O Avaí ainda teve chance no primeiro tempo. Richa Franco para mais uma boa defesa do Diego. Diego pegou mais uma cara a cara. Mas foi na segunda etapa que o jovem Renier, de 17 anos, fez o primeiro gol dele como profissional no Flamengo. Renier da casa, irmão, é de Brasília. Então imagina a felicidade que o menino que nasceu em Brasília não ficou quando recebeu de volta o passe do Gabriel e com a pontinha do pé fez a bola morrer dentro do gol do Avaí. O primeiro a gente nunca esquece. Renier Jesus é o nome
feliz na minha casa, com meus tios, minha mãe aqui. É emocionante. Me vejo um pouquinho nele, né? Quando eu subi no Santos, tão novo. Muito feliz pelo gol, mas eu acho que mais feliz pelo passe para ele. Depois, o Avaí ainda acertou a trave adversária com o Marquinhos. E um pouco mais tarde, o Ferrarese acertou o joelho do Rafinha, que não aceitou as desculpas, e o Ferrarese não aceitou o tapa no braço e começou uma confusão. A árbitra Edna Alves foi consultar o VAR e voltou para expulsar o jogador do Avaí. O final da partida poderia ter sido mais elegante. Flamengo, líder do Brasileirão 3. Avaí, lanterna da competição 0. Eu acho que a gente tá jogando um grande futebol e a gente tem consciência, com os pés no chão, sabendo da nossa qualidade, mas sabendo que a gente tem coisa para melhorar. E ó, daqui a pouquinho tem entrevista com o técnico Jorge Jesus, viu? Primeira exclusiva desde que ele veio pro Brasil. Fica ligado aí, o Flamengo é o líder do campeonato com 39 pontos. Vocês podem ver, 3 a mais que o Santos, que joga nessa rodada ainda contra o Atlético Paranaense. O terceiro lugar é do Palmeiras, que tem 33. E a estreia de Mano Menezes no comando do Palmeiras marcou o reencontro do time com a vitória.